Irmãos, boa noite. A paz e a graça de Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Aqueles que também nos visitam, estão conosco nesta noite, que Deus continue a falar ao seu coração, fale a sua vida. Aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, que Deus nos abençoe e nos conduza nesse tempo ainda de adoração ao Senhor. Irmãos, eu quero estar orando para nós podermos estar prosseguindo, mas antes da oração, eu quero deixar aqui talvez seriam algumas palavras importantes para a igreja, para esta semana. É aí que a gente possa estar lembrando aqui dessas palavras. Irmãos, nós temos, geralmente nós não compartilhamos ou não trazemos aviso aqui durante o culto. A nossa proposta é sempre deixar os avisos para que a gente possa estar colocando aí nas redes sociais ou nos canais da igreja. Mas às vezes se faz necessário, a gente acaba percebendo que os irmãos se desconectam de algumas coisas que acontecem durante a semana na vida da igreja. Então, lembrando aos irmãos, eu sempre costumo falar o seguinte: quando não vai ter alguma coisa, a gente informa. Caso contrário, mantém-se a agenda normal da igreja. A gente não precisa ficar toda semana avisando que na quarta-feira tem culto de oração. Tem coisas que não precisam ficar sendo informada, só aquilo que é novidade. Tá? Mas vamos aqui reforçar os irmãos. Toda segunda-feira nós estamos tendo culto ou os nossos encontros de koinonia. Os nossos encontros de koinonia são reuniões que acontecem na casa de alguns irmãos, são reuniões fixas, onde nós temos um tempo de oração, temos um tempo de adoração ao Senhor, porque estamos também prestando um culto a Deus e estudando a palavra do Senhor. Está acontecendo toda segunda-feira, acontece uma no bairro Vila Reis, sempre iniciando às 19h30 na casa do irmão Silvano e da irmã Suzy. E o outro é na casa do irmão Marco Aurélio e da irmã Niceia. Então, sempre às segundas-feiras, às 19h30. Irmãos, a proposta é que o irmão possa estar sendo abençoado com o estudo, o irmão possa crescer espiritualmente na sua vida, e também é uma oportunidade para que você possa estar levando um visitante. Talvez você não tenha facilidade para trazer o visitante à igreja, mas você consegue levar a uma residência, e lá nessa residência você então tem a oportunidade de estar apresentando o evangelho a esse teu amigo, a esse teu familiar, a esse teu parente. No sábado acontece lá no bairro Mandu, que é na casa da irmã Valéria e do irmão Rodolfo, só que lá o horário é às 15h30. Tá? Nas terças-feiras, irmãos, nós temos aqui na igreja acontecendo os embaixadores do rei, às 19h30. As mulheres, elas têm os encontros, ora aqui na igreja, ora em outro local. Amanhã vai estar acontecendo, terça-feira, às 19h30, no bairro Mandu, na casa da irmã Anne e do irmão. Vamos botar, como é de mulheres, né? O encontro de mulheres só na casa da irmã Anne. Como é trabalho de mulheres, então fica lá na casa da irmã Anne. O local da casa da irmã Anne, lá no bairro Mandu, é em frente à quadra. É um portão marrom em frente à quadra. A quadra do Mandu. Aí, 19h30. As jovens também, as meninas, vão se reunir aqui na igreja. Não é as mensageiras do rei. São as meninas, eu creio que é acima de 16 anos de idade. Elas vão se reunir aqui na igreja. É isso, né, Júlia? 19h30, Júlia? Ok. Aí esses são os trabalhos de terça-feira, quarta-feira normal aqui na igreja. Na sexta-feira, os irmãos também que fazem parte do nosso curso
formando pregadores, não esqueçam. Se eu não avisar, tem o curso. Se eu falar que não tem, não tem o curso. Eu precisei criar um canal no WhatsApp para poder orientar os irmãos. Então, essa terça-feira, o nosso encontro é normal, às 19h30. Tá bom? Irmãos, vamos então orar, prosseguindo o nosso encontro, nosso tempo de adoração ao Senhor. Pai amado, eu quero agradecer por mais esta noite, agradecer pela Tua palavra, agradecer, ó Pai, pela ministração de poder e graça sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, ó Pai. Que esse seja um tempo de contrição, de quebrantamento diante de Ti, ó Pai. Quando vamos ouvir a Tua palavra, Tu possa, Senhor Deus, usar esse tempo para falar em cada coração que se encontra nesta noite. Ministra, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito. Aqueles, ó Pai, que aqui estão, Senhor, eles possam experimentar, Senhor Deus, o Teu mover, ouvir a Tua voz e compreender, ó Pai, o tempo que Tu tem dado a eles, a maneira, ó Pai, como Tu tem relacionado com eles e aquilo, ó Pai, que Tu tem para cada uma das suas vidas, ó Pai, das vidas que aqui se encontram, para que o nosso coração possa ouvir a Tua voz, para que o nosso coração possa ser tocado pelo poder do Teu Santo Espírito. Usa, Senhor, as nossas vidas para estar ministrando a Tua igreja, que nós possamos ser, ó Pai, a instrumentalidade da Tua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, hoje nós retornaremos ao Evangelho de João. Nós vamos convidá-los a abrirem no Evangelho de João, capítulo 5. Hoje nós vamos olhar aí essa passagem, eu vou só até o versículo 9. Essa passagem ela se estende um pouco mais, seria até o 18, mas hoje eu vou só até o versículo 9. Próxima semana, pela vontade de Deus, a gente prossegue com as outras questões desta passagem. Irmãos, nós iniciamos a pregação no Evangelho de João, foi no dia 12 de fevereiro. Iniciamos a pregação em toda a carta de João. Eu não sei quando, nem se é da vontade de Deus que a gente termine, ou se Cristo vai voltar antes e você então possa ter o encontro com esse Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Mas a minha intenção, enquanto Deus nos permitir, é nós irmos até o final do Evangelho de João. Então nós já estamos há um ano, e fizemos só 4 capítulos. É claro que eu não sigo direto, né? A gente faz aí algumas paradas, a gente tem trabalho de missões. Agora no mês de maio nós vamos tocar em algumas questões de família, entramos no mês da família. Então a gente faz aí naturalmente as devidas paradas para que a gente possa prosseguir. Eu preguei agora no final do ano, iniciando o ano de 2024, 1 Pedro, né, compartilhamos aí essa carta com os irmãos. Eu ainda tenho intenção de pregar para os irmãos a segunda carta, mas a gente vai deixando aí para um tempo que Deus nos mostrar que ali se faz necessário compartilharmos com os irmãos a segunda carta. Mas até então nós já pregamos 18 mensagens no Evangelho de João. O propósito desse Evangelho é mostrar aos irmãos, à igreja, ao leitor da carta, que o Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista João, obviamente, ele ao escrever esta carta, né, ou este evangelho, ele tinha como intuito, e nos fala lá em João capítulo 21, era para que esses inscritos, ou aqueles que lessem, crescem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Esse é o propósito de João ao escrever este evangelho. Então, aqueles que lessem o evangelho, eles pudessem crer que Jesus é o Cristo,
era o Messias, o Filho de Deus. E crendo em Jesus, como Filho de Deus, eles experimentassem a vida eterna no nome de Jesus Cristo. E essa passagem específica, ela não está isolada. Da mesma forma, conforme nós já vimos até então, João, ele narrando mais um momento prescindível na vida de Jesus Cristo, ele está demonstrando a nós que hoje estamos ouvindo este evangelho, que o Criador, o Senhor nosso Deus, está revelando a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós temos a narrativa de um milagre. João destaca na sua narrativa dos evangelhos 7 milagres. Esse é o terceiro milagre narrado por João. Nós tivemos o primeiro milagre, a multiplicação dos pães. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho. O segundo milagre é a cura do filho de um oficial do rei. E esse terceiro milagre é a cura de um paralítico. Nós vamos fazer a leitura do texto e aí então nós vamos prosseguir com a nossa palavra. Eu vou ler até o versículo 9, para que os irmãos então possam entender, porque é uma narrativa, é uma história, então a gente precisa fazer aí a leitura completa e depois voltarmos para explicarmos alguma coisa a mais que possa o texto falar conosco. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Que Deus nos abençoe. Vamos, primeiro nós temos aqui na nossa introdução a revelação da compaixão de Deus. O texto nos mostra a compaixão de Jesus Cristo. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, teve compaixão por aqueles que tinham necessidades, que passavam por momentos difíceis. Ainda que o nosso texto tenha aqui algumas características que eu quero compartilhar com os irmãos depois, mas o que a gente vê aqui nesse primeiro momento, e é por isso que João ele vai seguindo essa preocupação na sua narrativa. O evangelho de João entre os 4 evangelhos, é o evangelho mais isolado. Os outros 3 são chamados evangelhos sinóticos, tem algumas similaridades, mas João ele tem uma proposta diferente no seu evangelho. João, então, narrando esse terceiro milagre, eu mencionei aqui que são 7 milagres, né? A primeira é a transformação da água em vinho, o segundo é a cura de um oficial do rei, o terceiro é esse milagre da cura do paralítico, o quarto milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando sobre o mar é o quinto milagre,
O sexto milagre é a cura do cego de nascença. E o sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro. E cada um desses milagres tem uma proposta diferente. Mas, em tese, a essência de João, o fato de João somente narrar esses 7 milagres é demonstrar a divindade de Jesus Cristo. Cada um dos milagres tem a sua peculiaridade, mas sempre apontando Jesus Cristo, a revelação do próprio Deus. Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus aos homens. E esse milagre ele se destaca pela revelação da fé. Não é somente eu crer, mas é uma fé salvadora, é uma fé que nos leva a crermos na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É entender a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele sempre se envolvia com as questões das festas naquela época. Ainda que ele entendia o propósito de cada uma das festas judaicas, Jesus Cristo ele estava sempre por perto. A gente verifica aí nos evangelhos, ele indo sempre a Jerusalém por ocasião da Páscoa, e nós temos a narrativa de 3 Páscoas nos evangelhos, e esta é uma das defesas que o ministério de Jesus Cristo foi por 3 anos. Essas são as referências às 3 Páscoas narradas no evangelho. Se essa festa aqui for a festa da Páscoa, então daria mais de 3 anos o ministério de Jesus. Mas João não menciona que festa era esta. Então nós não sabemos se era uma festa dos tabernáculos ou qualquer outra festa judaica. Mas Jesus Cristo foi até ali na cidade. E era muito comum quando haviam as festas em Jerusalém, a cidade estar cheia. Várias pessoas vinham de vários lugares, uma vez que Jerusalém estava ainda o templo. Então a cidade estava bem movimentada. E isso também poderia trazer algumas situações ali um pouco mais delicadas para Jesus Cristo. Mas a proposta de Jesus Cristo não era esta. Ele não estava preocupado com a repercussão daquilo que estaria ali acontecendo. Então, o primeiro versículo mostra essa movimentação de Jesus Cristo para Jerusalém e o motivo que Jesus Cristo foi a Jerusalém. Mas o versículo 2 começa então a fazer um destaque do que acontecia ali em Jerusalém por aquela ocasião. E fala de um poço. Esse poço era conhecido como Poço de Betesda. O nome Betesda quer dizer é lugar de misericórdia ou casa de misericórdia. E este local ainda hoje pode ser visitado, não com as suas características na época que Jesus Cristo foi, mas são ruínas. E essas ruínas elas já foram feitas várias construções posteriores. Então não somente está ali aquele local, mas não é somente um poço, um tanque. E para a nossa cabeça não é fácil assim nós identificarmos como é um tanque. O tanque na nossa época era diferente. Eu ainda peguei o tanque construído de cimento na minha casa, quando eu era criança. Hoje o tanque é comprado em loja de material de construção. Mas o tanque era um local grande, espaçoso, amplo, onde as pessoas ali desciam, e muito provável que as pessoas usavam esses tanques tanto para purificação, como também para ocasião de festas. E alguns textos vão dizer que era o tanque das ovelhas. Não dava para dar banho na ovelha dentro do tanque, mas poderia ser que tirassem a água para limpar as ovelhas,
para que as ovelhas fossem levadas para o sacrifício, uma vez que este tanque estava muito próximo ao templo de Jerusalém. Aí também fala aí da porta das ovelhas, né? Facilitando assim a compreensão, porque era um local onde as ovelhas entravam para a cidade. Era uma porta, Jesus Cristo já falou do buraco das ovelhas, né? Ou o buraco da agulha, conforme Jesus Cristo faz aí numa outra passagem, uma ilustração, né? É mais fácil passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Um camelo passar pelo buraco da agulha, porque o camelo, para passar pelo buraco da agulha, que era a porta das ovelhas, ela tinha essa conotação, o camelo tinha que passar abaixado. Imagine o tamanho de uma ovelha e o tamanho de um camelo. Então, era difícil o camelo passar por ali. Os animais, normalmente, eles não entravam pela porta da cidade. Essa é a ilustração que Jesus Cristo fala ali. E esse tanque estava próximo a essa porta das ovelhas. É apenas algumas conotações que aqui o texto nos traz, que nos chama a atenção daquilo que estava ali acontecendo. Esse lugar foi escavado em 1888. Pelos relatos do Evangelho de João, eles então compreenderam que os arqueólogos compreenderam que aquele tanque que foi encontrado em 1808 se referia ao tanque que estava narrado pelo Evangelho de João. Pela característica, fala dos pórticos. Os pórticos são locais como varandas. Então, tu tem um tanque. O tanque tem quase que cerca de 7 metros de profundidade. E aí, então, ficavam várias varandas, são 5 varandas, onde, então, uma numerosa multidão de doentes ficavam ali naquele local, esperando a água se mover. Aqui tem uma outra questão, né? E aí realmente descia um anjo ali, ou não descia um anjo ali naquele local? O que se compreende é que nós estamos aqui em torno de um misticismo pagão. Você vai perceber que as pessoas viviam nessa esperança. Era uma cultura que estava em torno do paganismo romano. Mais tarde, anos mais tarde, os romanos transformaram este lugar em salões termais, onde eles utilizavam para banhos, extraindo ali aquela água e fizeram ali um duto para que a água corresse para um outro local, onde tinham termas, lugares de banho. Quem já foi na cidade de Poços de Caldas conhece ou pode entender o que significa uma terma. São grandes tanques onde se colocam águas quentes e ali as pessoas tomam banho ou fazem alguns relaxamentos do corpo. E mais tarde os romanos transformaram este local desses tanques em lugares de banho. Você percebe que a cultura romana era muito forte ali na cidade de Jerusalém, uma vez que Jerusalém era uma cidade conquistada pelos romanos. E muitas pessoas, então, estavam ali em torno dessa falsa esperança. E o texto está falando que havia ali uma multidão de doentes. O texto deixa muito claro, haviam enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E aí entra aqui a questão, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E aí alguém poderia dizer, mas realmente o anjo descia? Realmente o que acontecia? Na verdade, o que eles viam era a água se movendo. Naquele tempo não se sabia o porquê, mas havia então uma cultura, um misticismo de que realmente
quando essa água se movia, é porque um anjo agitou a água, e quem entrasse primeiro seria curado. Olha, anos e anos, esse homem, então, era carregado até esse tanque. Ele não vivia ali no tanque, mas ele era carregado por 38 anos. E ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. Essa é a falsa esperança que nós encontramos nas várias culturas religiosas. E as pessoas, elas são presas a essas falsas esperanças. Primeiro, nós vimos aqui no nosso texto pessoas vivendo em torno de uma religiosidade. Uma religiosidade que ainda que apontava para algo verdadeiro, algo real. As festas judaicas apontavam para Cristo, que fosse a Páscoa, festa dos tabernáculos, festa das semanas, festa das primícias, qualquer outra festa sempre apontava para a esperança em Jesus Cristo. Mas ainda assim, em torno a toda essa religiosidade, eles não conseguiam ver Jesus Cristo. Segundo, Deus tem misericórdia do seu povo. Deus se importa com o seu povo. Deus ama o seu povo. E Deus tem muito mais a nos conceder. Deus tem muito mais a nos dar, a proporcionar para aqueles que creem no seu nome. É por isso que nós encontramos lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas ainda assim, com tudo isso, o homem não consegue entender, o homem não consegue compreender aquilo que é a boa e perfeita vontade do Senhor. O homem hoje vive em torno de falsas esperanças. A cultura do Deus vai fazer, Deus vai me dar. A cultura da religiosidade que mascara a verdade de Jesus Cristo. Uma multidão de pessoas viviam em torno de uma falsa esperança. E aí então, o homem tem a oportunidade de experimentar a graça e a misericórdia do Senhor. Diante de tudo isso, como nós lidamos com aquilo que é real, como nós lidamos com aquilo que é verdadeiro em nossa vida? Ou como nós conseguimos enxergar aquilo que não é, ou que não venha de Deus para as nossas vidas? Ou simplesmente vamos viver carregado de emoções, vivendo uma falsa esperança, vivendo uma falsa religiosidade. Porque talvez a falsa religiosidade massageia o ego de algumas pessoas. E é fácil nós acreditarmos nesses valores, porque esses valores são, para muitos, eles são abstratos, não são reais. E aí então a pessoa fica em torno ali daquela cultura de buscar milagres, de buscar isso, de buscar aquilo, mas não vive uma vida plena na presença do Senhor, crendo realmente naquilo que é verdadeiro, que é puro, naquilo que Deus quer fazer em sua vida. Assim, esse homem e muitas outras pessoas que ali estavam viveram por muitos anos. Esse homem sofreu, ele experimentou esta dor por 38 anos. E ele então precisava de algo a mais, mas ele não conseguia compreender, ele não conseguia entender, ou ele não conseguia experimentar esse algo a mais que ele precisava. Nós chegamos ao versículo 5, então, quando o texto bíblico nos fala o seguinte. Versículo 5 aí de João capítulo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e ande. Vou fazer aqui uma pausa e eu quero te mostrar aqui alguns detalhes. O texto nos fala então de uma experiência real e verdadeira que nós precisamos ter. Nós cristãos em nossos dias também precisamos desta experiência real e verdadeira. A frase que Jesus Cristo falou para aquele homem e que precisa falar também aos nossos corações: você quer ser curado? Essa é a frase que Jesus Cristo falou àquele homem, e também essa frase precisa ser falada aos nossos corações. Nós precisamos receber esta frase precisa ser ecoada em nossos corações. Você quer ser curado? Para nós seria: qual é a cura que nós precisamos? Para nós é diferente. Para alguns talvez não. Talvez você esteja passando pelo momento de dor, pelo momento difícil, por uma enfermidade grave, e talvez você se depare com essa pergunta: você quer ser curado? Eu agora, no mês de abril, eu vou completar 35 anos que eu sofri acidente. No dia 23 de abril, passado mais ou menos, foram 2 semanas depois do meu acidente, eu tive o conhecimento que meu acidente era muito mais grave daquilo que até então eu achava. E durante todos esses anos, não foram poucas as pessoas que me perguntaram: por que até hoje você não foi curado? Quando eu sofri o acidente, várias pessoas me perguntavam e me queriam levar aqui, me levar ali, falar para eu buscar isso, buscar aquilo ou buscar aquilo outro. Mas Deus sabe todas as coisas. E o que Deus me ensinou durante todos esses anos é viver debaixo da sua graça. É viver debaixo da sua dependência. Porque nem tudo que nós gostaríamos que nos acontecesse irá acontecer em nossas vidas. Mas se nós olharmos para tudo aquilo que Deus fez, foi muito mais além daquilo que talvez nós achávamos que deveríamos estar experimentando de Deus. Jesus Cristo olha a situação daquele homem, e então nós temos aqui um primeiro destaque, é que o sofrimento daquele homem se arrastava. E aqui entra, obviamente, um propósito. Conforme disse o texto, havia ali uma grande multidão. Haviam muitos doentes. Haviam muitas pessoas sofrendo. O lugar tem o nome de Casa da Misericórdia. Misericórdia significa ter compaixão. Mas somente um homem experimentou a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus. O texto não vai nos falar por quê. O texto não vai nos explicar por que somente um homem foi curado e não toda aquela multidão. Olha como a religiosidade nos ensina coisas diferentes. Os vários ensinamentos religiosos dizem que todos serão curados, que todos receberão, que todos são abençoados. Basta você ir para Jesus Cristo e tua vida vai mudar. Que todo mundo é abençoado, que a história de todo mundo muda, transformação, mudança de vida, caráter, isso é bíblico. Agora, nem todos serão abençoados na prosperidade, conforme alguns pregam. Porque a bênção que Deus tem para as nossas vidas não é somente prosperidade, é algo muito maior do que isto.
primeiro lugar, é ser um instrumento nas mãos de Deus. A misericórdia do Senhor, naquele dia, foi para alcançar este homem e mostrar a este homem que somente Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Somente Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Jesus olhou aquele homem. Ele teve compaixão por aquele homem. É claro que Cristo, na sua divindade, ele conhecia aquele homem. Ele sabia o estado daquele homem. Ele sabia até mesmo por que aquele homem estava ali naquele lugar e ele sofria há 38 anos. E a pergunta de Jesus que eu falei aqui, que precisa ecoar em nossos corações: você quer ser curado? Essa pergunta aqui abre um leque para várias situações em nossas vidas. Há várias circunstâncias em nossas vidas. Porque ainda que é uma pergunta óbvia, a resposta é de sim ou não. Você quer ser curado? Você vai conversar com uma pessoa que está enferma e pergunta: você quer ser curado? É óbvio que a pessoa vai dizer que quer ser curada. Porque todos nós queremos cura, nós queremos bênção, nós queremos prosperidade, nós queremos vitórias. Todos nós queremos isso, a não ser a pessoa que está lá no fundo do poço, entregando já a sua vida. Já está desistindo de tudo. Aí tu vai perguntar a ela: quer sair dessa situação? Não. Quer mudar a sua vida? Não. Porque a pessoa já entregou, já se entregou. Ele não consegue mais ter esperança. E a pergunta de Jesus Cristo é para que nós venhamos ter esperança em quaisquer situações. Não importa as lutas, não importa os sofrimentos, mas que nós não venhamos perder a esperança. A resposta deste homem é de uma pessoa derrotada, uma pessoa que não tem mais esperança, que não acredita no impossível de Deus. A resposta dele é carregada de desculpas, é carregada de sugestões diferentes. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E parece que a cultura ali era que quem descesse primeiro era curado. Parecia uma linha de chegada, que você tem que passar o VAR para conseguir descobrir quem chegou primeiro. Era desse jeito. Bem, você chegou primeiro, você ganhou o prêmio. Aí você vai lá, aí agora então a cura é sua. Aí a pessoa leva a cura e vai embora para casa. Porque se chegou 2 ao mesmo tempo, e aí, vai ser os 2 curados? Não, só quem entrou primeiro. Olha a cultura de alguém que não tenha mais esperança. Essa é a resposta que aquele homem dá para Jesus. Essa tem sido as nossas respostas para Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com Deus confrontando o nosso coração? Não estou preparado, ainda não é hora, ainda sou muito novo, já estou no final da vida, já sou velho demais. Essas são as nossas respostas nas mais variadas situações da nossa vida. Vivemos em torno de uma religiosidade que nos leva para longe de Deus e não nos aproxima do Senhor. Ainda que somos confrontados, nos afastamos daquilo que é a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Aquele homem, ele não conseguiu compreender porque ele entendeu que a pergunta de Jesus era que Jesus Cristo ia pegá-lo no colo
E quando a água fosse agitada, Jesus Cristo ia colocar na água. Por isso ele fala, não tenho ninguém para me ajudar. E aí então Jesus, se você quiser ficar ali, ele não conhecia Jesus. Mas se o senhor quiser ficar aqui, quando a água for agitada, o senhor me coloca na água, eu vou ser curado. É desse jeito. Só que a resposta de Jesus, a resposta que Jesus esperava daquele homem, era sim. Nós não estamos falando de fé. Aquele homem não estava tendo a sua fé provada. Nós não estamos falando de uma convicção mística. Apenas estamos falando de algo real. Você quer ser salvo? Você quer ser curado? Você quer que Deus transforme a sua vida? Você quer que Deus mude a sua história? Sim ou não? É claro que depois disso aí, tem uma outra história para ser contada. Mas o de imediato aquele homem iria receber, que era a cura. Ainda que a resposta dele foi diferente daquilo que o nosso Deus precisa ouvir dos nossos lábios, Jesus Cristo concedeu àquele homem algo que, uma experiência real e verdadeira. Não aquela experiência mística, de que Jesus Cristo poderia colocar na água e ele então ser curado. Mas Jesus Cristo não colocou aquele homem na água. Apenas disse para aquele homem, levanta-se, pega o teu leito e ande. Apenas isso. Ainda que esteja implícito aqui nesta frase a fé, é porque ele tinha que acreditar, né, que ele poderia agora levantar. Não era tão simples assim. Imagine você que esteja aí 38 anos, deitado, e alguém fala assim para você, levanta e ande. É como se alguém chegasse para mim, Marcelo, levante seu braço esquerdo e dê tchau para mim. E aí eu vou ter que acreditar e vou ter que... Então, é um exercício da sua fé. Ainda que esteja implícito aqui, mas a cura foi real. Este homem, apenas ele então, imediatamente, ele se viu curado. Você vai lembrar da passagem de Pedro e agora o evangelista João, lá no livro de Atos, quando então eles encontram um homem à entrada do templo, o homem coxo, e esse homem pede esmola para Pedro e João. Eles dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Foi isso que Pedro e João fizeram. Eles repetiram o milagre. Estava a porta formosa, na entrada do templo, pedindo esmola. Da mesma forma, aquele homem, ele não buscava uma cura, apenas eles buscavam uma questão de recursos sociais, dinheiro. Mas aquele homem, então, que agora com Jesus, ele tem essa experiência. São experiências, milagres semelhantes. Apenas isso, com conotações diferentes. Mas este homem precisava agora crer. Ele então sente que naquele momento ele estava sendo curado. E ele então pegou o seu leito e começou a andar. Ele saiu daquele lugar. Saiu então daquela situação. Levanta-se, pega o teu leito e ande. E aí agora o versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. O que nós aprendemos aqui nessa terceira parte do nosso texto?
Existem algumas atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida, porque nós cremos que somente Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Nós temos uma situação, estamos num quadro, há um pano de fundo em torno do nosso problema, como nós chegamos até ali, as circunstâncias que envolvem todo aquele problema que nós estamos passando, e aí então nós nos deparamos com algo que para nós talvez seja ainda um mito, mas que pode se tornar real e verdadeiro. Porque a cura daquele homem, ainda que tinha como pano de fundo o misticismo do lugar que ele estava, mas se torna real e verdadeiro, ainda que era o local da casa de misericórdia. Naquele dia ele experimentou a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus em torno de uma grande multidão que também não foram escolhidos para esse propósito. E aí o terceiro é que nós fomos aqueles escolhidos. Nós estamos sendo confrontados com uma verdade, e diante de nós está uma decisão que nós precisamos tomar. Aquele homem também precisou tomar uma decisão. E aqui poderia envolver algumas questões sociais. Agora, aquele homem que talvez ele estivesse numa situação, eu não sei se é cômoda assim, né? Você ficar 38 anos numa situação onde você tem que depender de outras pessoas, é bastante complicado e bastante delicado. Mas agora aquele homem tinha que trabalhar. Primeiro serviço que ele teve que prestar é carregar a sua cama, carregar o seu leito. Ele não tinha mais agora ninguém, ou não precisava de mais ninguém que carregasse o seu leito, ou que lhe levasse no seu leito, na sua cama. O leito aqui era quem foi militar sabe o que significa padiola. Era algo semelhante a uma padiola, que é aquelas varas com um pano amarrado, onde a pessoa era deitada e carregada ali pelas ruas. Ele precisava de alguém para carregá-lo, ele precisava de pessoas que tivessem boa vontade para ajudá-lo. Só que a pessoa não podia ficar ali o dia inteiro ao lado dele, esse era o problema dele. E aí quando Jesus Cristo fala para ele, levanta, pegue o seu leito e ande, ele tinha que tomar uma atitude. E a atitude daquele homem era sair daquele lugar. Quantas vezes nós somos confrontados com esta verdade? Você quer ser salvo? Você quer experimentar a vida eterna? Então siga-me. Renuncie o mundo e siga-me. Esse é o caminho para a vida eterna, esse é o caminho para uma nova vida, para que algo novo aconteça na sua vida. E às vezes nós ficamos cômodos. Não, esse lugarzinho aqui está bom demais. Se eu sair daqui eu vou perder o meu lugar. Quando estava no Rio de Janeiro, eu trabalhava com casa de recuperação, pessoas de rua, pessoas em situações de rua, lá no Rio de Janeiro. Em algumas ocasiões nós abordávamos alguma dessas pessoas e convidávamos eles para eles irem até um caminhão onde nós estávamos distribuindo roupas e alimentos. Muitos deles falavam para a gente o seguinte: não posso sair daqui, porque se eu sair daqui eu vou perder o meu lugar. Ele conseguiu uma marquise para ele poder dormir à noite. E se ele saísse daquela marquise, ele perderia o lugar dele. Quantas vezes nós ouvimos isso? Se o senhor quiser trazer aqui, a gente aceita. Mas sair daqui eu não vou sair. Aquele homem poderia falar: não, eu não vou sair daqui. Eu senti aqui a cura, mas eu vou continuar por aqui, porque senão... porque não tem certeza, não tem fé, mas a resposta daquele homem é diferente. E essa precisa ser a nossa resposta para Deus. Imediatamente, o homem se viu curado,
pegou o seu leito e começou a andar. Nós precisamos sair da situação que nós estamos. Uma zona de conforto, um lugar cômodo. A igreja não avança, precisa orar. Precisamos orar. Precisamos de bênção na nossa casa. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos mudar a nossa história. Busque ao Senhor. Eu quero ver a conversão dos meus filhos, dos meus familiares. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus familiares. Precisamos andar, precisamos sair do lugar onde nós estamos. E o tema de missões mundiais, que nos falou aí esta semana, vamos completar a missão. É um verbo, vamos. A igreja precisa prosseguir. Outra frase que a gente ouve bastante é vamos avançar. A igreja precisa avançar. Jesus Cristo nos falou, ide por todo mundo. A igreja é uma continuidade até Cristo voltar. A igreja ela não fica parada. Cristão não deve ficar parado. Eu já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém, já fui batizado. Agora eu vou ficar aqui sentadinho esperando Cristo voltar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E nem deve ser esta a nossa atitude. Se você quer crescer espiritualmente, se envolva com as coisas de Deus. As oportunidades para nós nos envolvermos com as coisas de Deus estão aí aos montes. Eu só preciso fazer. Eu só preciso me empenhar. Eu preciso trabalhar. Aquele homem foi curado. Ele sentiu a cura. Mas ele teve que levantar do seu lugar e andar. Não fique parado. Não fique parado. Eu quero concluir te dizendo o seguinte. A religiosidade ela pode te cegar. A última frase aqui do nosso texto diz, e aquele dia era sábado. O que acontecia no sábado? As pessoas não poderiam trabalhar. As pessoas deveriam cuidar apenas, no máximo, ir às sinagogas ou ao templo. Então, nenhum serviço poderia ser feito. Como há passagens que Jesus Cristo até força ali uma situação para mostrar, se o teu animal cair no buraco, você não vai lá salvá-lo. É óbvio que a pessoa irá salvá-lo. Então, ele faz aquilo que é cômodo. Mas o que o texto está nos mostrando, que às vezes a religiosidade pode fazer que você não enxergue aquilo que é real e verdadeiro. A religiosidade, ela pode fazer que você não experimente o impossível de Deus sobre a sua vida. Porque você está mergulhado numa religiosidade e aí ela pode impedir que Deus possa abençoar a sua vida. Os versículos seguintes vão nos mostrar isso e a gente vai compartilhar na próxima semana. Mas nós precisamos entender, nós precisamos crer que Deus tem compaixão por cada um de nós. Essa história aqui está contada, foi relatada, foi narrada por João. Não é para que eu possa crer que eu experimentarei, até posso experimentar um milagre extraordinário e sobrenatural, mas é para que eu possa crer que Deus está olhando para mim. Em meio a uma numerosa multidão, Deus está olhando para mim, está me identificando, porque eu estou debaixo do lugar da misericórdia de Deus. Eu tenho buscado a misericórdia de Deus, eu tenho buscado o lugar da misericórdia de Deus, eu tenho estado no lugar onde a misericórdia de Deus atua. Nós precisamos entender
que Deus tem uma experiência real para as nossas vidas, uma experiência verdadeira. Mas a gente precisa crer naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E aí eu só preciso sair dessa zona de conforto para experimentar isso. Não importa. Se Deus está mandando eu fazer, eu devo fazer. Se Deus está falando contigo para tomar uma atitude, e você está experimentando isso no seu coração, então tome esta atitude. Levante-se e creia naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus quer fazer em sua vida. Vou convidar o Ministério de Música para vir aqui à frente. A gente vai cantar mais uma música, mas antes de cantar, eu quero estar orando. Quero te pedir para você não ir embora depois que eu orar. Aí eu vou orar. Eu não vou cantar, eu vou deixar o Ministério de Música cantar. Eu vou orar, vou dar a bênção, mas que você possa refletir nesse momento. Você possa refletir na sua vida. Não sei o lugar onde você está, onde você se encontra, o lugar onde Deus quer que você esteja, aquilo que Deus quer que você faça agora. Qual é a atitude que Deus espera de você? Eu não sei aquilo que Deus tem para você, qual o propósito de Deus, mas Deus está te enxergando em meio a uma numerosa multidão nesta noite. Pode ter certeza disso. Isto é real e verdadeiro. Não é um misticismo, não é uma crendice, não é algo que uma cultura do paganismo, mas o que Deus tem para você, de uma maneira pessoal, particular, é real e verdadeiro. Você nessa hora possa refletir, e nessa hora você possa colocar o seu coração diante do Senhor e deixar que Deus fale contigo. Nesse tempo dessa música, seja um tempo para nossa reflexão, seja um tempo para que nós possamos nos conectar com Deus. Conforme eu citei Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Haverão dias onde nós não poderemos mais encontrar Deus, encontrar o Senhor, porque o tempo terá findado. Pai amado, Pai de graça e misericórdia, eu quero clamar neste momento por cada vida que aqui entrou, Pai. Neste lugar, Senhor Deus, agora se faz a nossa Betesda, Pai, o lugar da nossa misericórdia. E é o lugar, ó Pai, onde o Teu Filho Jesus Cristo veio para nos encontrar nesta noite. Onde o Teu Filho Jesus Cristo está revelando a Sua compaixão, a Sua graça, a Sua misericórdia sobre cada um de nós. E o convite nesta noite, Senhor, que nós estamos aqui ouvindo de Ti. Você quer estar junto comigo? Você quer ser abençoado? Você quer experimentar uma cura, transformação? Você quer a salvação? Que nós não venhamos apresentar ao Senhor desculpas, mas que nós venhamos colocar, ó Pai, o nosso coração pronto. Eis-me aqui, Senhor. Transforma a minha vida. Opera um milagre. Que Teu Espírito Santo venha sobre mim, restaurar, curar, transformar a minha vida para a honra e glória do Teu santo nome. Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, no poder do Teu Santo Espírito, vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, que o Teu mover, a Tua graça, o poder do Teu Espírito Santo esteja neste lugar. Que cada coração que aqui se encontra agora seja tocado pelo poder do Teu Santo Espírito, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Perdoa, Pai, pecados neste lugar. Restaura a Tua igreja, hoje e para todo sempre, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Do amor maravilhoso do nosso Deus, Salvador e Senhor Jesus Cristo,
seja sobre a tua igreja e sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a certeza de que Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus da nossa bênção. Tu és o Deus da nossa cura. Tu és o Deus que transforma, que salva. Tu és o Deus que preparou a salvação para cada um de nós. Tu és o Deus do impossível. Abençoe, Senhor Deus, esta semana, ó Pai, de trabalho, de estudos. Esta semana que a Tua igreja, ó Pai, vai estar, Senhor Deus, também se reunindo para Te adorar e louvar. Abençoe o Teu povo, ó, quando agora nós nos despedimos desta comunhão, ó Pai. Nos abençoe durante todos esses dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.